sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na mensagem que o Papa Leão XIV nos enviou para este tempo de Quaresma, ele nos fez um convite a viver de uma forma de abstinência muito concreta, que é frequentemente pouco apreciada. Ele nos convidou a fazermos abstinência de palavras que atingem e ferem o próximo. Abstinência de palavras mordazes, irônicas e satíricas, que ofendem os outros na sua honra, na sua fama. Positivamente, o Papa pede-nos que nos esforcemos por ser gentis na nossa maneira de falar, na família, entre os amigos, nos locais de trabalho, nas redes sociais, nos debates políticos, nos meios de comunicação social, nos grupos da Igreja. E assim nós podemos contribuir para que muitas palavras de ódio deem lugar a palavras de esperança e de paz, de gentileza. Então vamos pensar nessas duas formas de viver a caridade com os outros, que é calar por amor e falar com amor. Primeiro, meditemos sobre a abstinência nas palavras. Se nós conseguimos isto, vamos aprender a escutar mais os outros. São José Maria, no ponto 958 do Caminho, ele nos aconselha sobre isso dessa maneira. Acaba com esse ar de autossuficiência que isola de ti as almas que se aproximam de ti. Procura escutar. E nesse mesmo ponto, ele aconselha-nos a falar com simplicidade, que é o tema da segunda parte da meditação. Por fim, ainda dentro dessa abstinência de palavras, ele nos mostra as consequências que traz esse nosso modo de atuar, ou seja, crescerá em extensão e fecundidade o nosso trabalho de apóstolo. Em certa ocasião, ele nos deu a sua experiência sobre essa luta. Ele dizia que no momento da sua vida, diante de coisas objetivamente intoleráveis, ele conseguiu ficar calado, vivendo heroicamente a virtude da prudência e da caridade. E aí ele fala-nos o que é que lhe deu forças para conseguir isto, para calar. O fato de ele nunca se sentir sozinho. Ele sempre estava acompanhado por Nosso Senhor e por isso estava preenchido e não precisava então assim extravasar a sua raiva, a sua indignação, porque Deus lhe consolava. E no ponto 379 do Sulco, seu livro Sulco, ele afirma-nos que a maior parte
das nossas desobediências provém de não sabermos escutar as indicações que nos dão. E que na raiz dessa desobediência está a nossa falta de humildade, ou falta de interesse em servir os outros. O prelado do Opus Dei, Dom Fernando Cares, nesse mesmo sentido, ele nos alerta para o fato de que Deus também pode nos fazer ver sua vontade por meio das pessoas que estão ao nosso redor. Porque tem sempre aquelas que têm alguma autoridade sobre nós. E a gente então tem que ter essa atenção para ouvirmos o que essas pessoas nos digam, para poder servir. E ele explica-nos, né, que Deus pode nos falar por meio dessas pessoas e que se nós as escutarmos, seremos mais dóceis aos desígnios de Deus para nós. Ou seja, a atenção que nós damos para essas pessoas que nos aconselham, nos indicam, nos mostram um caminho concreto, pode ser, muitas vezes, a vontade de Deus que está se manifestando através dessas pessoas. De modo que, para seguirmos Jesus de perto, é o que nós queremos, às vezes precisamos cotejar, aferir as nossas ideias, os nossos afãs, desejos, com daquelas pessoas que nos conhecem e nos amam e por isso nos querem o nosso bem. Então a gente vai fazer essa comparação, esse aferimento. Claro que não é fácil de aceitar aquilo que os outros nos digam, não é algo simples, né? Precisamente por causa do nosso orgulho. O orgulho sempre acaba, então, querendo nos levar para outro lado, para nos desviar, daquela orientação. E essa dificuldade, ela aumenta quando o que queremos é algo agradável e aquilo que nos estão propondo é desagradável, ou vice-versa. A Sagrada Escritura, ela elogia frequentemente as pessoas que sabem ouvir e despreza a atitude de quem não presta atenção nos outros. Por exemplo, o livro dos Provérbios. Quem der atenção às repreensões salutares habitará entre os sábios. Quer dizer, a sabedoria que nós podemos obter advém dessa dar atenção às repreensões salutares. E o apóstolo São Tiago, ele aconselha todo homem, e evidentemente aqui está incluído também a mulher, todo ser humano, deve ser pronto para ouvir, porém tardo para falar e tardo para se irar. Em algumas ocasiões, os agiógrafos, essa palavra técnica, que quer dizer os escritores sagrados, aqueles que puseram por escrito a revelação, a tradição oral, eles empregam uma fina ironia, como Sirácide, capítulo 22, versículo 8. Depois vocês podem conferir como é verdade. Não sou eu que estou dizendo, é ele. É Deus através desse autor, desse agiógrafo. Falar a quem não ouve é como despertar alguém de um sono profundo. Ou seja, às vezes é difícil,
que a pessoa ouça. Assim como é difícil que às vezes a sua mãe te acorde, né? Tem que jogar água, né? Num sono profundo, né? Porque veio de uma balada, sei lá de onde veio, ou ficou estudando muito tempo, né? Durante a noite, então aí não consegue acordar de jeito nenhum, tem que jogar água em cima. Assim é a pessoa que não ouve, é difícil que ela ouça, né? Difícil entender, né? Um dos combates mais árduos que nós precisamos empregar para saber ouvir, sabe qual que é? Dar atenção a quem está nos contando algo. A gente está numa roda, a gente está numa reunião, a gente está numa convivência, alguém está falando alguma coisa, iniciou um tema, iniciou uma ideia, uma história, uma lembrança. E o que acontece? Qual é a dificuldade que a gente tem nesse momento? É que é normal que venha à nossa memória lembranças nossas sobre esse assunto que está sendo contado. E aí ficamos esperando aquela brecha para dar a nossa pitada, para falar da nossa lembrança. E às vezes, pior ainda, nós interrompemos, nem esperamos brecha nenhuma. Interrompemos os outros para falar daquilo que nós queremos falar, interrompendo a pessoa que está contando aquela coisa, que a gente está na câmera, eu quero contar isso, já não estamos prestando atenção mais na pessoa. Outro problema é quando o que estão nos dizendo não nos interessa muito. Não temos interesse naquilo que está sendo contado, está sendo dito, né? Então, veja bem, tudo aquilo que eu estou dizendo aqui é diante daquilo que o Papa Leão nos aconselha para vivermos essa quaresma como penitência. E a penitência custa. Então, qual é o esforço, então, penitencial que a gente tem que pôr nesse caso? Prestar atenção na conversa da outra pessoa. Isso, às vezes, pode parecer, né, que é hipocrisia. Bom, eu não estou interessado naquela pessoa, naquele assunto. Isso não é hipocrisia, isso é falsidade, não é engano, não estou enganando. Não é melhor dizer a verdade? Olha, não estou afim de escutar, não estou afim desse assunto, vamos mudar de assunto, eu não vou falar sobre o que eu quero. Não, isso não é hipocrisia se a gente põe o esforço da caridade, o esforço do amor, da delicadeza, da humildade. Por quê? Porque assim nós vamos superando o egoísmo, de ficarmos centrados em nós mesmos. Vamos sair de nós mesmos para dar-nos aos outros, né? E o fato é que, se a gente faz isso, a gente acaba aprendendo muito dos outros. Mesmo aquelas coisas que a gente não tem muito interesse, acaba sempre aprendendo algo a mais. Queremos manifestar esse interesse, manifestar o interesse que nós damos a outra pessoa. Por quê? Nós estamos dando atenção não ao assunto que também realmente nos interessa, mas à pessoa. Isso que é importante. A pessoa que está falando daquilo que para ela tem importância e tem interesse. E além disso, nós vamos aprendendo também a não nos aborrecer quando os outros têm uma visão diferente da nossa. A gente vai, então, com essa penitência, a gente vai, então, lutando, se esforçando, eliminando o egoísmo, e vamos, então, tendo uma categoria superior de vivência, de comportamento, de virtude, né, cristã. Vamos aprendendo, então, a saber conviver com as opiniões contrárias, a ter atitudes, assim, mais amenas, de paz, de tranquilidade. Por outro lado, se numa conversa vários dão a sua pitada de sal, o que acontece? Ela vai ficar muito salgada, não é? Imagine 10 pessoas fazendo a comida e cada um dando uma pitada de sal ali, né? Ela fica salgadíssima, né?
todo mundo dando a sua pitada de sal. Ou eu gosto tanto de sal assim, eu gosto tanto de sal assim, está só pensando em si, aquela coisa vai ficar horrorosa. E assim às vezes acontece na conversa. Aqui fala de lá, fala de lá, o assunto aqui, outro de lá, né? E aí então o que convém? Para não ficar muito salgada a conversa, a gente cala, não dá a nossa pitada. Porém, se ninguém fala, se ninguém põe sal, se ninguém dá sua pitada, então aí nós devemos dizer algo para não tornar a conversa insossa. Vemos então essa categoria, esse equilíbrio, essa harmonia, essa virtude que a gente tem que ter de calar, mas também ao mesmo tempo saber falar, né? E aqui nós entramos nesse segundo tema da nossa meditação: saber falar com amor. Primeiro, saber calar por amor, e agora falar com amor. O diálogo cordial, ele vai nos abrindo aos outros, vai abrindo o nosso coração, para que a gente consiga conviver com muitas pessoas diferentes. Nesse desejo de aprender muitas coisas de cada pessoa. O Papa Francisco, em certa ocasião, ele disse: conhecer outras pessoas e outras culturas nos faz sempre bem, nos faz crescer. O diálogo é muito importante para a nossa maturidade. Mas no confronto com o outro, com as demais culturas, inclusive no confronto sadio com as outras religiões, nós crescemos. Crescemos e amadurecemos. E aqui o Papa Francisco, com muita humanidade que ele tinha, ele então acrescenta: sem dúvida, há um perigo. Se no diálogo nos fechamos e nos irarmos, podemos contestar. É o perigo da altercação. Isso não está bem, porque dialogamos para nos encontrarmos, não para impugnar. Impugnar aquela opinião, impugnar aquela ideia do outro, dessa opinião política, religiosa, moral. Não, nós queremos então entrosar-nos com as pessoas, ajudar a que cada um possa então dar a sua contribuição. A mansidão, continua nos dizendo o Papa Francisco, a capacidade de encontrar as pessoas, de encontrar as culturas com a paz, a capacidade de fazer perguntas inteligentes. Mas por que você pensa assim? Por que você tem essas ideias? Olha, explica melhor essa tua cultura, não estou entendendo direito isto. Ouvir o próximo e depois falar. Falar sobre, então, o que você disse, eu vou te dizer uma coisa, eu penso assim, talvez você não concorde, mas, enfim, né? Esse é o diálogo que a gente tem que ter com as pessoas, não a altercação, briga, né? Confronto, ofensas. Por sua vez, São José Maria, numa carta pastoral, ele ensinou-nos a ter um grande espírito universal, abertura de espírito. Católicos é isto, só somos católicos. Então, pensa no começo do catolicismo, da igreja. Os primeiros cristãos, os apóstolos, eles tinham que ir a todas as nações e estar, então, envolvendo-se em todas as culturas, impregnar o cristianismo em todas as culturas. E para isso tinha que dialogar, tinha que conversar, como São Paulo fez no Areópago, em Atenas. Ele não foi lá, vocês estão aqui muito longe da verdade, vocês estão assim fazendo coisas erradas, vocês estão aí com esses ídolos horríveis. Não foi assim que ele falou.
Eu vejo que vocês têm muitos ídolos aqui. Eu também vi um que dizia: Deus desconhecido é esse que eu prego para vocês. O Deus desconhecido, você não conhece, então eu vou apresentar para vocês. Então, é assim, né? Com essa leveza, né? Evitando dividir as pessoas entre si. Porque o próprio São Paulo, quando escreve aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28, ele diz-nos que não há mais distinção entre judeus nem gregos, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos vocês são uma coisa em Jesus Cristo. Então essa coisa, né? Quer dizer, não, a mulher é mulher isso, o homem é mulher isso, aquilo, aquela coisa do que hoje em dia então se confronta, né? Entre mulher e, quer dizer, a mulher que quer fazer isso, que é o que o homem faz, o homem, quer dizer, não sei o quê. Não existe isso, não pode existir. Cada um é do seu jeito, cada um tem a sua maneira. Então essa unidade, São José Maria indicava-nos que podemos alcançá-la se tivermos a humildade de calar, de ouvir, de falar com serenidade, de compreender e pedir desculpas. Então aqui ele une todas as ideias que a gente está considerando, as duas partes, né, de calar e de falar. Calar por amor, falar com amor. E ele fundamentava isso, na verdade, de que todas as pessoas têm uma natural dignidade humana. Então, sempre quando a gente olha para uma pessoa, está falando uma besteira, está falando uma coisa horrível, está uma coisa que não me interessa, algo que está errado, um comportamento. Bom, ela é uma pessoa humana, ela tem uma natureza humana, ela foi criada por Deus à sua imagem e semelhança. Eu tenho que respeitá-la por isto, porque é filha de Deus, é minha irmã, tem a mesma natureza que eu, procede do mesmo pai. Por isso, dizia-nos São José Maria, o nosso empenho no trato com todas as pessoas, ninguém nos é indiferente, porque nem Cristo o foi. Deve ser sempre presidido por uma primorosa delicadeza humana, que vai além das simples formas sociais, pois é uma manifestação da nossa própria fé. Isso é a nossa fé. Nossa fé não é doutrina, não é apresentar e dizer e mostrar. Nossa fé é o amor. Nós cremos no amor. Cremos na civilização do amor. É isso que nós cremos. E isso é Jesus Cristo. E quando não for possível transigir, diz São José Maria, porque às vezes realmente existe da outra parte, né, algo que realmente é impossível de a gente aceitar, a intransigência deve ser santa. E, portanto, será com a doutrina, não com a pessoa. Caso contrário, não poderemos levá-las a Deus, nem seria fácil tratá-las. Para dizer a verdade, não é necessário maltratar ninguém. Então, alguma vez ou outra, né, alguém pode dirigir, claro, evidentemente, palavras para nós de um modo violento, nos injuriar com as palavras, com textos. Então, qual que é o nosso esforço nesse caso? Um esforço penitencial. Não entrar no jogo da outra. Não entrar no jogo da outra. Como às vezes acontece em certas partidas de futebol, um time muito violento, o outro time começa também a ser meio violento, mas todo mundo expulso, né? Não tem mais jogo. Não é por aí. Vai mostrar, né, jogando bola, jogando futebol, quer dizer, mostrando o que eu estou aqui fazendo, mostrando e ganhando através, né, e assim é na palavra, assim em qualquer jogo. Não nos deixarmos levar pela paixão, como ocorreu com Pedro, lá no Horto das Oliveiras, quando Judas chegou com o soldado para prender Jesus. Pedro, então, o que fez? Tinha uma espada, deu uma espadada na cabeça do Malco, ainda bem que tinha o capacete, só que o capacete não ajudou a que ele arrancasse a orelha dele.
arrancou a orelha dele. E aí que Jesus Cristo falou, não, guarda a espada. Quem fere pela espada vai ser ferido pela espada. Guarda a espada. E curou a orelha do Malco e do soldado. Então, essa é a atitude de Jesus. Nada, se as pessoas realmente estão numa violência, as pessoas estão assim, a gente vai fazer como Jesus Cristo. Não vamos altercar, não vamos combater, não vamos brigar. Olha mesmo, Jesus falou duro com os fariseus, não falou? Falou duro, mas não maltratou nenhum deles, não maltratou com as suas palavras, ele foi firme, não tratou mal ninguém. E esse nosso modo de atuar, claro que deve estar presente ainda mais nos assuntos opináveis, até nos assuntos que são intransigíveis, como dizia São José Maria, nos assuntos opináveis muito mais, né? Aí o nosso esforço de humildade, porque nós temos a tendência de ser tiranos, tiranas, queremos ser superiores, sermos melhores, nós estamos na verdade, né? Totalitários, fanáticos, isso tudo a gente precisa controlar. Olha, nesse ano de eleição, vamos tomar cuidado com isto. Vamos tomar cuidado com isto. São José Maria, sobre isso ensinou-nos. Sempre fiz esse raciocínio para mim mesmo, que vocês também devem fazer e ensinar aos outros. Se o Senhor deixou tantas coisas livre disputa dos homens, por que devia ser meu inimigo um homem que pensa diferente de mim? Mesmo com pessoas que têm opiniões contrárias às nossas, podemos sempre conviver com respeito. Sempre podemos conviver com amor, viver juntos em paz. Isto é realmente o que distingue aqueles que seguem a Cristo. Por isso, os pagãos que viam os primeiros cristãos diziam admirados: olha como eles se amam. Porque era um amor diferente, como Jesus Cristo nos ensinou. Não duvide que às vezes você pensa que está completamente certo e só tem uma razão parcial relativa. Um objeto que para alguns é côncavo, para outros é convexo, diz com muita sabedoria São José Maria. Depende apenas do ponto de vista. É justo, portanto, estudar com calma, com frieza, as razões dos outros e começar a considerar a posição mental de quem nos contradiz. Enfim, vamos seguir esse extraordinário conselho que o Papa nos dá para esta quaresma, fazermos a abstinência de palavra, calar por amor e também saber dialogar com amor. Vamos encomendar então esses bons sentimentos à Nossa Senhora, ela que nisso era extraordinariamente categórica, tinha uma categoria como ninguém, calava quando tinha que calar, guardava tudo no coração quando não entendia, mesmo quando, enfim, tinha atitudes realmente que era para, quando fizeram o que fizeram com Jesus Cristo na cruz, em Belém, quando mesmo seus parentes não abriam as portas para ela, que estava grávida de 9 meses, enfim, ela sempre calava, sempre aceitava, nunca altercava. E dizia sempre palavras que elevavam espiritualmente os outros, que causavam transformações, como ela causou naquelas bodas de Caná, com sua simples palavra dita a Jesus: eles não têm mais vinho. E Jesus fez o milagre e a festa continuou. Nossas palavras bem empregadas, nós vamos continuar então a festa na convivência, a paz que deve existir nela. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.